Alô, você. Essa semana não se fala de outra coisa no Brasil que é o corte de gastos, aumento da taxa de juros, a eleição dos Estados Unidos e as consequências para o Brasil. E o governo, em reunião recente, o Eduardo da Band faz um comentário bastante próprio, bastante focado nessa questão do mercado e do mercado, o que o presidente acha do mercado, que a culpa é do mercado e da imprensa, por isso que o juro é alto e não sei o que, não sei o que. Na verdade, assim, gente, vamos ouvir bem certinho o que o Eduardo fala, porque ele explica bem certinho qual é a ideia desse mercado. Mas a verdade é simples assim. Quando você tem inflação ou previsão de inflação e o governo gastando mais do que arrecada, tendo déficit em cima de déficit, mesmo arrecadando muito mais, ou seja, esse ano o governo federal bateu o recorde de arrecadação. E o que eles fazem com esse dinheiro? Desperdício, mordomia, privilégios, aumento de custos fixos, contratação de pessoal, e isso não melhora a economia do país. O governo gasta dinheiro e não gera um centavo de receita. Quem gera receita, quem paga imposto, quem gera economia, quem gera emprego, são os empresários. O que, pejorativamente, o presidente fala de mercado. O mercado são as pessoas que investem o seu dinheiro para gerar emprego, gerar riqueza, que investem o seu dinheiro correndo riscos num país como o Brasil, que é capitalista de Araque, um país como o Brasil que o cara que investe dinheiro, o empresário, o empreendedor, ele é tratado como bandido pelos governos municipais, na hora de dar um alvará, é tudo muito difícil empreender no Brasil. Esse é o mercado, que o governo, em vez de fazer o seu trabalho, não atrapalhar e cortar seus gastos, gastar com eficiência, ele gasta mal, acha que tem que gastar de qualquer jeito. Ouçam bem o que o Eduardo disse, que ele explica certinho a barbaridade que esse governo está fazendo. Ouçam ali. Salve, salve! O presidente Lula deu uma entrevista nesse final de semana para o podcast do senador Jorge Cajuru. Temas variados, claro que a certa altura o senador perguntou sobre o assunto do momento, corte de despesas do orçamento que está encruado, uma pergunta objetiva. Em resumo, foi perguntado se vai ser apresentado um pacote de cortes e se ele podia antecipar alguma coisa. Aí o presidente poderia ter feito uma avaliação sobre alternativas sobre a mesa, mas ele preferiu dizer que estava num processo de discussão intenso com o governo porque ele conhece o discurso do mercado. E daí ele destampou a falar mal do mercado. Olha o que ele falou. Eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado. Eu às vezes acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, com a contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar uma confusão muito grande na cabeça da sociedade. Olha só, Lula foi perguntado sobre o corte de gastos, não respondeu quanto vai cortar, onde vai cortar, o que até dá para entender, porque não bateu o martelo, não tem como falar muita coisa. O que não dá para entender é porque ele resolveu atacar o mercado, sugerindo, para quem acompanhou o podcast, que existe um troço chamado mercado, que se resume a um grupo de banqueiros, talvez, que dá as cartas no Brasil com o apoio da imprensa brasileira. Mas pelo que ele diz, não parece ser um grupo de banqueiros normal, mas um grupo de banqueiros malvados, que quer que os brasileiros fiquem confusos, que o Brasil se exploda desde que eles, banqueiros malvados, enriqueçam. Olha só, o mercado não é um grupo de banqueiros. O mercado é o resultado de todas as decisões tomadas por quem tem dinheiro e precisa decidir se vai investir ou não, ou por quem precisa de dinheiro e tem que resolver se vai tomar empréstimo ou não. Eu vendo o carro, compro outro ou aplico o dinheiro no banco. Eu tenho uma padaria que está indo bem, abro uma segunda ou deixo o dinheiro guardado. Eu sou um prestador de serviços, os pedidos estão aumentando, eu aumento a minha estrutura ou aguardo? Eu tenho uma empresa grande, quero aumentar a produção, me endivido ou espero para ver o que vai acontecer na economia? Todas essas pessoas, todas as empresas são agentes econômicos, parte do chamado mercado. Os bancos fazem parte do mercado e uma parte importante, porque com os empréstimos eles podem alavancar a economia. Só que todo mundo está operando num país cada vez mais endividado, administrado por um governo que acha que gasto é vida. E o que acontece quando a dívida aumenta? Os juros sobem. E o custo da dívida explode.
como os agentes econômicos, ou se preferir o mercado, age num cenário desse. Usufrui da taxa de juros que o governo provoca com as decisões erráticas. Não adianta ficar criticando o mercado, ainda mais dando espaço para teorias conspiratórias que não param em pé. Aliança do mercado com a imprensa. Em vez de fazer isso, o presidente poderia anunciar um ousado pacote de cortes e assim restaurar a credibilidade do governo, que se reduz a cada declaração desse tipo.